Como prometido na edição anterior, hoje nós vamos falar da grande dama da literatura portuguesa, pouco conhecida no Brasil, Agostina Bessa Luiz. Agostina Bessa Luiz publicou um livro em Portugal que ficou muito famoso, e aqui no Brasil, infelizmente, só esse ano foi publicado, que é intitulado Agostina Bessa Luiz, Breviários do Brasil, com prefácio do Pedro Mexia. A editora, como sempre, é a Tinta da China, que é uma editora carioca que tem trazido aí muitos muitos escritores contemporâneos, sobretudo, para muitos leitores brasileiros. Eu quero ler um texto que foi publicado pela Folha de São Paulo, intitulado Estudiosos criticam desdém do Brasil, por autora portuguesa Agostina Bessa Luiz. Então vamos lá. Há 2 semanas, o colunista da Folha, João Pereira Coutinho, deu uma bronca no mundo literário brasileiro. Em sua coluna na Ilustrada, publicada no dia 15 deste ano, o português queixou-se do que considera o maior mistério do nosso mercado. Por que a Agostina Bessa Luiz, sua contemporânea, é pouco lida no Brasil? Mas, como é possível só ter ouvido falar do maior gênio vivo da literatura portuguesa? Não é possível nem desculpável, escreveu. A indagação de Coutinho é compartilhada por pesquisadores e acadêmicos ouvidos pela Folha. A meu ver, Agostina é o grande prosador da língua portuguesa do século XX, afirma a professora Ana Maria Filizola, autora de uma tese de doutorado sobre a escritora. Agostina, que completou 90 anos em 2012, é autora de uma obra extensa em todos os sentidos. Em 2004, ganhou o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. Começou a escrever aos 16 anos. Em 1954, surpreendeu o mundo literário ao publicar A Sibila, denso romance sobre as transformações na sociedade rural portuguesa. A ele se seguiram dezenas de outros títulos, entre seus romances, há obras de peso, como As Fúrias, de 1977, O Mosteiro, de 1980 e Um Cão que Sonha, de 1997. Ela ainda enveredou por peças de teatro, crônicas, relatos memorialísticos e livros infantis. No Brasil, contudo, quem quiser conhecer sua vasta produção terá que recorrer a edições importadas. Segundo especialistas e o grupo Babel, que a edita em Portugal, só foram publicados aqui, no Brasil, A Sibila, Sebastião José, ambos pela Nova Fronteira, Vale Abraão, Planeta, os 3 esgotados, e os infantis Dentes de Rato e Vento, Areia e Amoras, Bravas, ambos pela Peirópolis. Alci Pécora, professor de teoria literária da Unicamp, avalia que isso ocorre porque talvez falte mais conhecimento efetivo da literatura portuguesa e menos contato apenas por meio de agentes internacionais que sempre vendem o mesmo peixe. Ele considera Agostinho muito superior a José Saramago e Antônio Lobo Antunes, 2 dos mais prestigiados autores portugueses no Brasil. Para Filizola, o romance de Agostina Bessa Luiz, por seu tom digressivo, não é fácil de ler nem para os portugueses. Além disso, nota um preconceito contra a autora entre os acadêmicos. Seu discurso não é maniqueísta. Não há nele nada de panfletário no sentido político. A predominância de uma literatura engajada com repercussões no estrangeiro a isolava dos meios culturais. A professora Marlise Weisbride, que já esteve aqui na FM Cultura, na Cultura FM, melhor dizendo, professora de literatura portuguesa da USP, reclama que outros autores portugueses importantes, como José Cardoso Pires, também têm pouco espaço aqui. Isso é um grande equívoco da relação Brasil-Portugal. É preciso criar um lugar de convívio entre os autores. Do contrário, não há acordo ortográfico que una os países. A poeta Maria Lúcia da Alfarra, que também já esteve aqui,
faz coro. Acho que é o tal oceano a nos unir e a nos separar. E é um oceano onde falta vontade política para tal. E acho que muitíssimo da parte dos dirigentes brasileiros. A portuguesa Maria João Costa, editora executiva da Leia no Brasil, o grupo atua em país de língua portuguesa. Diz que o fato de falarmos a mesma língua acaba não sendo um facilitador. O mercado brasileiro é complicado. É difícil chamar atenção para os autores portugueses. Lá em Portugal, com crise econômica, as perspectivas vão ficar ainda piores. A Agostina teve um acidente vascular cerebral há alguns anos e desde então não escreve nem dá entrevista. Mônica Baldac, filha da escritora, respondeu por e-mail que, se no Brasil a Agostina é pouco editada, não é por desinteresse seu. Há um conjunto de fatores que tem que ver com pouca capacidade dos editores portugueses em lançar Agostina no Brasil. Vasco Silva, diretor-geral da Babel, disse que o grupo planeja fortalecer a presença de Agostina no Brasil. Segundo ele, Breviário do Brasil, coletânea de textos da escritora sobre o Brasil, deve ser editado neste ano por aqui, como aconteceu com esta edição muito bonita, diga-se de passagem, da Tinta da China. É um livro bem interessante e vamos a ele. Seleção e organização e fixação do texto é de Manuel Vieira da Cruz, Luiz Abel Ferreira e o prefácio é do Pedro Mexia. A Agostina, ela esteve no Brasil e, claro, se encantou pelo Brasil e escreveu um livro em que ela fala de suas impressões. Aí ela vai começar, claro, falando do Rio de Janeiro, e eu queria ler um parágrafo. Quando se põe o pé no Rio, acode-nos a palavra de Stefan Zweig, quando visitou em 36. Vou poder dizer tudo sobre o Rio, sem esquecer demasiado, porque tudo é oferecido numa dimensão vastíssima, como se uma Vênus feita de ar, de mar e de terra nos desse as boas-vindas. Pouco mudou desde essa época. A Avenida Rio Branco tem ainda uma falta de maturidade no estilo e nota-se uma total falta de preconceito racial. Um caráter infantil e espontâneo que ama as maneiras de caprichos e desafio como as crianças é o que se reconhece logo nas pessoas, novos e velhos. Na realidade, e esse caráter com os costumes mais livres, mais se acentuou de certo. O erotismo tem uma graça romântica que encobre qualquer agressividade. Este foi o primeiro trecho de um capítulo intitulado A Viagem. Agora vamos lá. Quimera e Literatura, que está na página 197. Vamos aqui, que eu gostei muito do título, né? Vamos lá. Inverno em Recife, vê-se passar na praia na madrugada. Parece-me que se apronta a chuva e que as palmeiras vão recebê-lo, destilando as gotas uma a uma. Há banhistas que se tomam por atletas e dão corridas breves no chão ainda fresco. Um campeiro, num cavalo pequeno, vai seguindo uma vaca com seu vitelo que se tresmalha, ungido do vapor do mar e resistindo a caminhar, porque está cansado ou porque a praia o assombra, com a arrebentação clara. Mais uma hora e o sol salta como um dardo, e a cidade, com os seus limos pretos de bolor tropical, acorda e deita para a rua os seus habitantes. Dantes era a época das inundações, todos se lembram de ter perdido, se não a casa, pelo menos coisas de estimação, retratos de família onde estava Severino Vergi, olhando no rápido da enxurrada dos sapais de espuma. Olinda ficava acima dos fundões ao nível do mar. Aí subiram os padroeiros pernambucanos e a seco, com unção e fantasia, projetaram a cidade antiga, uma pérola de doçura com vestígios holandeses, exceto filipinos, nas reixas
e nas varandas. Do alto de Olinda, onde se estende um mercado popular com fruta e charque e doce Japão, avista-se o porto. Há praias costeiras protegidas por blocos, o que lhes dá um ar pouco hospitaleiro, mas teatral, como se estivessem a nascer de uma ideia coreográfica e os flibusteiros fossem desembarcar, marcando os passos de dança. Vamos então finalizar conhecendo um pouco da escrita maravilhosa da nossa querida Agostina Bessa Luiz. E agora eu quero ler, claro, um excerto que vai falar da minha querida capital, que é Salvador. A visita a Salvador pode ser completamente falhada se a restringirmos ao folclore, de resto muito automático e destinado ao turista. O Senhor do Bonfim deve ser um dos lugares do Brasil mais frequentados, tanto pelo estrangeiro como pelo nativo. Os autocarros despejam constantemente uma multidão que nem sequer parece curiosa, mas antes sôfrega de acumular amostras do que é mundialmente aconselhado. As mulheres de candomblé, vestidas de branco, circulam pelo adro, a igreja, a calçada de comércio, não sei se pagas pelo turismo, se de fato movidas pelas suas promessas, mas sim. Há uma religiosidade latente nessa gente, poderosamente marcada por uma sensibilidade magnética que faz parte do erotismo que funciona, sobretudo entre os negros, como epopeia. Basta conhecer as intermináveis conversas dos africanos em volta da fogueira ou na aringa sobre a qual caiu a noite para perceber quanto o mistério do desejo os empolga e cria o hábito de o nomear através das histórias de amor, traição, abandono e recuperação de elos quebrados, de círculos amorosos que se fecham. E ali, nesse planalto do Senhor do Bonfim, quem se venera é Eros e os seus poderes, as fitas que se prendem no pulso, cada uma com a sua cor e com o significado da divindade protetora. Já as recebemos no aeroporto das mãos de uma baiana de opereta, em quem as grandes fraldas sugestivas de mistérios que o corpo interpreta, estão reduzidas a uma mini saia ridícula, mais própria de uma criança do que de uma mulher opulenta que a usa. Porque a baiana envolve-se nas suas saias para transmitir melhor cheiros que se misturam à sua panóplia culinária, ao gengibre e à canela, à hortelã miúda e ao alecrim e à pimenta do reino. Por todo lado, as crianças oferecem fitas, pedem dólares e não aceitam qualquer dinheiro. Se as sacudimos, olham-nos com fria resignação e dizem: é como americano, não gosta do negro. Do que não gostamos é daquela agitação leviana, buliçosa, que não se prende a nada, nem ao trabalho, nem ao prazer até. De resto, nota-se o isolamento cada vez maior do negro face à sociedade tecnocrata, à sociedade das multinacionais e da exploração mineira. Em Belo Horizonte, por exemplo, o negro foi irradiado quase. Nem sequer os hotéis o recebem como empregado de mesa, predomina o branco e um snobismo de castas que não nos favorece a nós, aos portugueses. Na contracapa, o Caetano diz o seguinte: uma estilista como há pouco, em qualquer língua, Agostina dá-nos um retrato imediato e profundo do nosso país e uma lição de bem escrever. A versão Bessa Lusiana da unicidade, originalidade e especialidade do Brasil é a mais forte de quantas há, já que não nasce de enganos de grandeza nem de desejo de tê-los, mas de evidências experimentadas e detalhistas do olho do crítico. É de tirar o fogo. O Pedro Mexia diz o seguinte: Agostina é um mundo. Imaginem a ferocidade social de Balzac,
As Divagações Ensaísticas de Musil, Os Abismos da Alma de Dostoiévski e A Passagem Física e Humana de Camilo Castelo Branco. Tudo isso no mesmo livro. Livro após livro após livro. Agostina Bessa Luiz, nascida em 1922, é uma burguesa do Porto, cultíssima, atentíssima, sábia, irônica, maliciosa, sentenciosa, implacável, genial. Os seus 40 romances constituem a obra ficcional mais importante do século XX português, imune a tendências e a cadências. É triste e escandaloso que os leitores brasileiros não tenham disponíveis livros de Agostina. Mas o Breviário do Brasil é um bom começo, um livro de viagens que põe em confronto a experiência do Brasil e a imagem do Brasil, com teses surpreendentes, impertinentes e afetuosas. Então, desejar que os nossos ouvintes leiam fragorosamente Agostina Bessa Luiz, Breviário do Brasil, tinta da China, disponível, pode encomendar na livraria da minha amiga, Luísa Nelma Filos, ou pedir pela estante virtual. Vamos encerrar então com uma canção do Chico César, na voz de Maria Bethânia, Onde Estará o Meu Amor, para fazer uma brincadeira com a ausência dos livros da Agostina. Onde estarão os livros da Agostina Bessa Luiz? Leiam e sejam felizes.